da situação como se apresenta hoje, né? De forma que voltasse um pouco o que era antes, né? E houvesse e se apresentasse essa necessidade da presença física nas agências, porque hoje basicamente tudo se faz através de aplicativos e... Esse é o questionamento, né? Mais áudio para mim, por favor. Ok, esse é o questionamento. De fato, com a evolução que a gente tem de aplicativos, aberturas no sábado e no domingo facilitaria o quê? Atenderia então, são dois pontos. Essa questão da necessidade, por isso que eu gostaria de ouvir o Ivan, porque ele deve estar bem... Ele está chamando o debate sobre isso, né? Está chamando o debate. Então, precisamos ouvir aí qual é essa necessidade. Inclusive, eu vi o representante dos funcionários, aí que foi chamado... Volta a matéria. Nós temos aqui... Que, o funcionário do Santander, né? O projeto é de diretoria do deputado Davi Soares, do União São Paulo. E o Ivan Valente pede o debate com as classes, com os pessoas envolvidos, para se ter a ideia de que... Não o Ivan pede o debate. É isso que eu me equivoquei. O Ivan pede o debate. Quem pede é o Davi Soares, que inicia a discussão para a projeto. Porque, assim, há um impacto... não defendendo o banqueiro, mas o banqueiro ele vem diminuindo a toque de caixa o número de funcionários. Ele vem na redução de custo. Ele está vindo na esteira da redução de custo. O lucro dele é cada vez maior, mas ele reduz o custo humano, né? Mandando gente embora, ante a desnecessidade da presença física do cliente na agência bancária. Então ele amplia. E aí ele tem que aumentar o número de trabalhadores para que não falte a internet, para que não faltem os serviços disponibilizados na rede, e diminui na agência bancária. Tudo bem. Aí não me parece que seja um momento, pelo menos a grosso modo, não me parece que seja um momento de ampliar a jornada de trabalho se a gente está diminuindo... Se o banqueiro está diminuindo o número de funcionários. Qual seria a ideia? As pessoas terem acesso ao banco durante um período, durante mais tempo? Então, para pagamento de conta? Pagamento de conta, para quê? Para trabalhar na agência? Porque o mercado financeiro no fim de semana não opera. Os bancos têm... Quer dizer, essa situação, qual é o objetivo dela, né? Porque você tem uma jornada, você vai aumentar o custo bancário, vai aumentar a despesa para o correntista. Alguém vai pagar essa conta. O que me parece mais razoável é a opinião que eu estava, de certa forma, criticando o Ivan, mas porque eu tinha entendido que ele tinha proposto, mas eu acho que a posição mais razoável é dele. Chama o debate. Então vamos entender qual a necessidade. Eu acho legal. Vamos alterar durante a semana, redução durante a semana. Para o cidadão ter a disponibilidade da agência bancária aberta, me parece que é sempre mais interessante. Mas assim, qual que é a necessidade efetiva? Porque a gente nunca foi acostumado a ter agência bancária aberta de final de semana. E a agência bancária aberta, o dia útil passa a ser sábado e domingo passa a ser dias úteis? Então, aí também implicaria numa mudança de legislação, né? Porque então aquela conta que venceria no domingo, na segunda-feira, porque ela vence no sábado. A conta vence no sábado, a agência está fechada e tal. Então, assim, naturalmente, dia útil, eu tenho a segunda para pagar. É o dia útil. Primeiro dia útil, né? Subsequente ao vencimento. O vencimento, exatamente. Então, assim, essa conta que venceria no sábado, ela passa a vencer. Quer dizer, então, implicaria numa alteração, talvez até da legislação. Eu abro a agência, mas não é para valer, quer dizer, a agência está aberta. Agora, você muda a legislação para fins de pagamento de conta e não vai mudar para prazo processual. Quer dizer, você vai... Então, eu acho que é uma proposta, assim, nesse sentido. Por isso que é bom o diálogo. O que o camarada quer, o que ele imagina com... porque assim, você imagina qual o impacto financeiro para quem não paga funcionário naqueles 2 dias, de repente ter que pagar com adicional de hora extra, porque ele já... Ou então ele vai ter que diminuir... Então, como é que resolve a questão do sábado? Vai ter que discutir como é que resolve a questão do sábado. Porque o domingo vai pagar com 100%, já está na legislação. O sábado, não.
né? Agora, a jornada também ela já foi arquitetada pelo empregador para compor as 44 horas de segunda a sexta. Então, ele vai ter que agora adicionar o sábado. Então, ele vai diminuir a carga durante a semana para jogar sábado e para jogar domingo. Quer dizer, é um plantão. Vamos aguardar o debate tem que ser estabelecido, as classes têm que ser ouvidas, os sindicatos, a FEBRABAN. Porque se realmente é isso, qual é o benefício, o custo, se não vai acabar sobrando depois para o correntista, né? Aí aumenta as taxas, porque sempre alguém paga a conta. E quem acaba pagando a conta é sempre o correntista, no caso. Porque, a grosso modo, parece que a medida pensa assim, lá no consumidor, no correntista, tal. Olha, teremos mais 2 dias. Mas assim, implica em tanta coisa que realmente o debate é o que mais precisa ser feito aí. Precisa ser feito. Vamos para mais a matéria desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro. Eu sou em fevereiro, 6 de junho, então festa junina. Lançamento do website inicia no Brasil comemorações do bicentenário da Independência. As comemorações do Bicentenário da Independência iniciaram na sexta-feira, dia 3 no Brasil, com o lançamento no Senado, em Petrópolis, do website Itinerários Virtuais da Independência, o caminho interativo para se ter conhecimento dessa época da história do país. O endereço eletrônico para acesso é o www.12.senado.leg.br/institucional/bicentenário da Independência. O site ele traz aí toda essa informação quanto à história do Brasil, né? De onde começou, como tudo aconteceu, a independência. Uma iniciativa do Senado, embora eu entenda que seja uma iniciativa do Senado, mas me chama a atenção que isso deveria ser uma prerrogativa do Poder Executivo, né? Porque nós estamos no bicentenário da independência, então a gente imagina algo com muito maior tom, né, por parte do governo federal, essa responsabilidade aí dos 100 anos do bicentenário da independência. Nós temos aqui na Serra do Mar os monumentos aos 100 anos, né, da independência, e 200 anos depois, o que teremos? O website é interessante, tudo mais, mas mas não corresponde ao tamanho da comemoração desse momento da independência. Ao menos essa é a minha opinião. André. Assim, a gente não está no momento de valorização da cultura, nós estamos no momento de sepultamento da cultura, né? O governo federal já deu o tom. O tom é de apoio às ideias, né, terraplanistas, né? Então, não acredito que seja de interesse dos atuais mandatários elevar o nível da cultura nacional. Mas é um marco histórico, né? É um marco histórico, assim, inclusive para discutir os reais fatos que envolvem a independência, né? E também discutir as situações que passam ao largo, né? Quer dizer assim, para a gente aqui em Cubatão, a passagem, né, do Dom Pedro e o chá de goiabeira que salvou a nação, né? Sim. E tal. Eu acho extremamente interessante essas tão assim, quando a gente fala no bicentenário, foi o centenário também da Semana de Arte Moderna e também não se viu nada, né? É algo extremamente importante para a cultura nacional. Então, aí você pensa assim, o jovem que está lá na escola, que discutimos esses dias aqui a questão do estudo híbrido, que ninguém estava preparado e tal. E aí esse jovem que está lá e já está num momento difícil, que ele não sabe agora também se vai fechar de novo a escola, tal, por conta do avanço do coronavírus. E aí você tem uma coisa que é o bicentenário da independência e não há preocupação efetiva de um Ministério da Cultura, né? Assim, uma política pensada, planejada para... porque assim, já se sabia que o 7 de setembro de 22 chegaria, né? Sim.
Sim, não é uma coisa assim, não um fato, não um gol do Neymar. Não é uma novidade, né? Não está indo ninguém ao espaço, muito pelo contrário. Não, sabe, o primeiro turista brasileiro, de repente não deu para festejar o suficiente e tal, e também não há tanta relevância, pode se julgar, né? Eu acho que é uma relevância enorme, né? Nessa, a independência, né? 7 de setembro, 200 anos de independência, é para comemorar, né? Eu acho que você tem razão, deveria ter uma preocupação muito maior, e assim, uma preocupação não só de festejos, mas assim, de alargar o conhecimento, né? De passar o conhecimento, de discussão a respeito do tema, inclusive, como disse no início da fala, quanto aos reais fatos históricos, né? Tá tão em voga as questões do descobrimento, se foi descobrimento, se foi invasão, tal. Legal, você pode ter o teu posicionamento, mas o interessante é a discussão. Esse debate é importantíssimo para o fortalecimento da cultura e do nosso conhecimento dos fatos históricos. Lembrando que pertencimento, né? Por essa questão de pertencimento, e conhecer o fato histórico, conhecer o fato histórico implica principalmente de não se errar de novo, né? Aprender com os erros e não se errar doravante, né? Então acho. Passado, não tem futuro. Bom, lembrando que nos 500 anos do descobrimento do Brasil, não conseguimos reproduzir as caravelas, né? Foi necessário colocar motor de popa nas caravelas, porque não se conseguiu reproduzir as naus da época. 500 anos depois, faltou essa expertise para produzir as naus. Tiveram que ser colocados aí, na época, tiveram que ser colocados motores de popa para que elas pudessem navegar. Então, fica essa ressalva. Agora me preocupa com os 200 anos da independência, o que vai ser a dificuldade, qual vai ser a dificuldade, né? Qual vai ser a dificuldade? Talvez, se alguém tentar reproduzir o caminho de Dom Pedro, vai perceber aí quão valorosa foi o esforço e quão valoroso é essa questão da independência, né? Subir a Serra de Mula aí para cá. Hoje em dia o pessoal pega imigrantes, dá um trânsitozinho, o pessoal já reclama. Imagina naquela época subir pela calçada de Lorena. Não, né? E convenceu o burrinho, né? Não é só o seu dia, é o dia da Mula também. São 9 horas mais 40 minutos. Mas, claro, vamos para a próxima matéria de hoje, deixando os 200 anos, ainda tem tempo ainda para os 200 anos. E sancionada com vetos a lei que altera prerrogativas dos advogados. Os advogados agora têm novas regras relativas ao exercício da profissão. Foi publicada no Diário Oficial da União, na última sexta-feira, a sanção da Lei 14.375 de 2022, que faz uma série de mudanças no Estatuto da Advocacia e nos Códigos de Processo Penal e Civil. As alterações se referem às prerrogativas, à fiscalização da atividade, a honorários e a limites de impedimentos ao exercício da profissão. André, segunda-feira, logo começando a falar de prerrogativa, você que já foi presidente da 121ª subseção e também conselheiro estadual. Quando se fala em prerrogativa, muito se preocupa, né? Quando se fala em prerrogativa, porque é um termo que para as pessoas, de maneira geral, a prerrogativa do advogado, o advogado quer privilégio. Não é privilégio. A defesa das prerrogativas do advogado implica a primeira coisa é pensar que essa defesa das prerrogativas profissionais do advogado implica necessariamente, né, como uma ligação umbilical com a cidadania. Por quê? Como o advogado vai defender o teu direito, seja ele qual for, em que área for, se ele não tiver o respeito às prerrogativas dele? Quer dizer, os teus documentos estão no escritório do advogado, mas o escritório do advogado não é inviolável. Então, assim, a inviolabilidade do escritório de advocacia, que é a principal alteração, e a criminalização das prerrogativas de quem fere as prerrogativas, ela se faz necessária, porque, veja,
você já acompanhou algumas vezes, por exemplo, o magistrado feriu a prerrogativa do advogado, tá? Aí o máximo que acontece você faz um desagravo público e aí as pessoas vão nesse desagravo e dão discursos e poxa, o advogado foi desagravado. Qual o efeito prático, efetivo para a vida do agressor? Para a vida daquele que feriu, né, que, por exemplo, cerceou a palavra. Quando ele cerceou a palavra do advogado, o cidadão tem que entender que ele cerceou o direito do cidadão. Porque o advogado defendia alguém. E ele não estava ali, o advogado quer direito. Não, porque ele não está ali defendendo o direito dele. Ele está defendendo o direito de outrem que foi violado. Né? Então, é o advogado que está no tribunal do júri e o promotor, o próprio magistrado, manda ele calar a boca. Quem que está sendo prejudicado? O cidadão que ele está defendendo. Não né? São então, privilégios, e sim a manutenção do direito a exercer a profissão e as peculiaridades que tem, cada profissão tem a sua peculiaridade. A prerrogativa é o principal instrumento de garantia de cidadania à população. Então, há muito a advocacia clama por essa alteração, em especial a inviolabilidade dos escritórios e a criminalização para aqueles que ousam ferir a prerrogativa, porque são direitos já garantidos pela Lei 8.906 de 94 e agora regulamentados por uma disposição especial quanto a esses pontos específicos aí que a gente... Então, as alterações referentes já entra em vigor né? Já entra em vigor, não é? Então, já de sexta-feira, não li, mas normalmente se foi sancionado, foi publicado, entra em vigor na data de sua publicação, né? Não, isso não é sanção do presidente. Se foi publicado... Isso é direto, isso é matéria direto... Aí a matéria está sancionada com veto. Se foi sancionada, a sanção é presidencial, né? Está aqui. Então já foi publicada no Diário Oficial. Então, sexta-feira entrou na sexta-feira. Vamos próxima matéria, por gentileza, Maria Clara, o que nós temos nessa segunda-feira? Ok. Vamos lá. Sim, no Rio, essa decisão, a Assembleia de Deputantes Debenturistas de Furnas, prevista para hoje, é suspensa. Por decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ontem a juíza do plantão judicial Isabel Tereza Pinto Coelho Diniz concedeu tutela provisória de urgência atendendo a um pedido da Associação dos Empregados de Furnas, em ação que aponta uma série de supostas irregularidades cometidas pela companhia. Entre elas estariam a quebra de contrato de debêntures e a violação de regras sobre os prazos. A juíza acolheu o argumento da ação movida pela ASEF que houve violação de dever de informação aos debenturistas convocados quanto à deliberação da waiver prévio para permitir o aumento do capital na subsidiária Madeira Energia SA. A decisão menciona o direito do exercício do voto pelo debenturista e que o aporte de R$ 681.442.626,81, sem aprovação da Assembleia de Debenturistas, poderia vir a caracterizar o rompimento do contrato de debêntures. A disputa judicial pode afetar a oferta pública de ações da Eletrobras, que tem como objetivo a privatização da estatal. Bom, na prática, trocando em miúdos, foi feito aí alterações, solicitaram-se uma assembleia e não foi comunicado. Pelo que se observa aí, a grosso modo é isso. E devido a esse não cumprimento do que está no estatuto, do que qual é a regra, a juíza entendeu que por suspender. Então não tem essa questão de um aporte de capital da ordem de 641 milhões de reais, né, por causa dos debenturistas. Então aí fica essa situação que foi suspensa e isso afeta, por que nós trouxemos isso aqui? Isso também afeta a questão de Furnas, né? Perdão, de Furnas, isso afeta a questão da Eletrobras, que é a privatização que já deu início, inclusive na sexta-feira já se abriu para a utilização do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço para a compra das ações, né?
Então tudo isso, eu não sei se é uma manobra, qual é o fundamento disso, mas chama atenção, não, André? Você tá colocando uma empresa do tamanho da Eletrobras dentro da Bolsa de Valores, está fazendo toda essa situação, essa privatização, toda essa questão de acionistas, e de repente vê uma situação de Furnas aí que pode estar mexendo. Quer dizer, a energia no país é complicada, né? Vem energia de todo lado, né? A energia, no caso, é imposta. Bom, a matéria, eu acho que ela fala por si só. O fato, você já leu, já explicou direitinho e tal. Eu acho que o que sobra para mim aqui é falar da questão que é a saçanha de privatizar. Não, porque privatiza. E o povo brasileiro, com as privatizações, ele não tem sido beneficiado sob hipótese alguma, em campo algum. Né? Então, assim, privatizaram tudo que vem privatizando só tem piorado a vida, seja como no aspecto econômico, que é tão defendido, né? E você vê que isso acontece, quando acontece essa falta, né, de comunicação, então você vê que é a sanha, é a coisa de querer fazer logo, alguém provavelmente esteja ganhando, em especial com seus interesses, que muito menos... É um desejo mais intenso de alguns. É uma energia maior, assim, né? Uma energia que parte de interesses maiores, né? E para essa questão da privatização, a toque de caixa. Então... A gente fala de privatização e o pessoal fala, não, mas que privatizou fica melhor. Mas, pomba, se privatizar fica melhor, então para quem tem um governo? Porque são áreas específicas, são áreas em que você tem uma questão que vai como a soberania. Você vai pegar a energia e vai deixar na mão de quem? Energia... telecomunicações, energia... Petróleo. Né? Não, vamos privatizar a Petrobras. Pô, mas... o ápice do capitalismo mundial aí, o americano, vê se ele privatiza Então, nós estamos falando aqui das 4.000 cestas básicas e Vale Gás que a Petrobras está distribuindo através de uma ONG aqui na Vila dos Pescadores, nós reconhecemos bacana e tudo mais. Só que são 60 bilhões de faturamento, né, de lucro, a Petrobras no último exercício. E aí se dá 800 milhões gente, isso... é 0,0 qualquer coisa. Não, e o povo brasileiro sofreu tanto por conta essa busca, né? O petróleo é nosso, né? O petróleo é nosso, tal. E na verdade a gente sempre dependeu do petróleo estrangeiro também e tal. E quando tu chega numa posição de autonomia, né? Que te garante poder falar alto no tema, né? Poder ter a autonomia para poder inclusive a questão da precificação. Nós temos ou não temos autonomia? Então se você dolariza e respeita o preço internacional do barril do petróleo e dolariza todo o sistema de precificação do combustível, me parece que a sua autonomia não serviu para nada. Não, ou você não tem autonomia, ou você tem autonomia, você é autossuficiente. Agora, privatização... O gás de cozinha, ele é dolarizado. Então, agora, a privatização, tudo que ela não vai te dar é essa autonomia. Né? Porque no momento em que você privatizou, quem é que vai comprar? Porque são as grandes do petróleo. Mas quantas vezes a gente vê as empresas contratando, acabando adquirindo alguma coisa e recorrendo ao BNDES? Muitas vezes a gente observa isso, utilizou o BNDES, buscou no BNDES, foi atrás do BNDES, e o governo está reclamando do quê? Então, peraí, austeridade no controle, na administração, e se o empresário entra e faz dar lucro, o governo tem que fazer o mesmo, só que em vez de lucro, isso melhorar na outra ponta, né? Na condição social, que acho que é o que falta aí. Essa coisa de que a privatização vai resolver, a terceirização do serviço vai resolver, não resolve, só piora o serviço. Né? O exemplo para nós aqui, trazendo para
para a vida das pessoas, né? A saúde está boa? Em que lugar que a saúde está boa? Tá. Então, assim, as prefeituras estão... Um serviço que é constitucional, que tem verba carimbada, aí você terceiriza, muitas vezes, até questionável a forma de terceirização desse serviço, e questionável para não dizer ilegal, e aí você faz uma terceirização concedendo ao particular aquilo que é da tua responsabilidade constitucional, para a qual você deve dispor de 15% do orçamento, e aí na ponta a entrega é boa. Então, assim, não seria melhor, ao invés de... Porque quando você aprende nos primeiros anos de vida, toda vez que você colocar alguém no meio da relação, quer dizer, se eu tenho um doce de leite para vender para você, é um preço. Se tem alguém que vai pegar da minha mão para entregar na sua, é outro preço. Né? Então, assim, quando eu falo em terceirização, o cara que está lá prestando serviço de saúde, que é obrigação constitucional do município, doente, né? Doente público, nesse caso, ele está pegando esse doce de leite aqui para entregar para você, né? Então, se você, ente público, não consegue imaginar como gerenciar de per si o serviço, né, com um funcionário público, é porque você é um incompetente. Você vem defender uma terceirização por inépcia, por falta de condições de realizar um serviço que é seu. Essa é a minha visão. E aí, quem paga lá na ponta, o cidadão, acaba pagando mais. Mas o SUS é público. Tá, mas tudo bem, mas ele é mantido através da arrecadação de impostos. Então, assim, a gente acaba pagando por um serviço mal feito, né? Então, é isso que eu acho. É para se discutir e repensar toda essa questão nessa discussão. Vamos para a próxima matéria desta segunda-feira, dia 6. Os trabalhadores já podem começar a adquirir as ações da Eletrobras, usando parte do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. As compras de papéis da companhia com benefício estarão abertas até a próxima quarta-feira, dia 8. O investimento mínimo é de R$ 200 por trabalhador e o máximo é de 50% do fundo, desde que seja respeitado o teto de R$ 50 mil. No total, considerado todos os trabalhadores do país, foi definido um limite de 6 bilhões para o uso global desses recursos na aquisição de papéis na oferta pública, segundo as normas. O interessado deverá escolher um fundo administrado por bancos ou corretoras para intermediar a operação por meio do aplicativo do Fundo de Garantia, do FGTS da Caixa, onde também poderá ser feita consulta e solicitação de débitos para a aplicação. Então tá aí. A compra de ações da Eletrobras poderá ser realizada de forma individual ou por meio de um clube de investimento. O clube é um veículo gerido por uma instituição autorizada pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários, e formado por pessoas físicas que possuem saldo em contas do FGTS e desejam investir na privatização. A desestatização da Eletrobras vai acontecer pela oferta de ações na Bolsa, que deve movimentar cerca de 67 bilhões de reais, segundo o cálculo do governo federal, que espera arrecadar ao menos 25 bilhões, conforme o prospecto enviado à Comissão de Valores Imobiliários na semana passada. Essas informações são da plataforma da TC, né? Por gentileza, Maria Clara, a próxima página, por favor. A da TC, da Juliana Alves, que participa aqui encaminhando para a gente aí. Um abraço, Juliana, obrigado pelas informações. Ela que é repórter trabalhando na TC Investimentos. Bom, tá aí, o trabalhador pode utilizar o FGTS. Eu tinha comentado aqui semana passada a respeito dessa questão do fundo, né? A utilização do fundo de investimento. Mas, André, quando ele saca o valor do fundo, se ele for demitido, ele tem aquela questão dos 40% da multa, que é sobre o saldo e não sobre o que deveria haver, correto? Como é que Márcio Chaves, o correto é que todo mundo quer pôr a mão no fundo de garantia do trabalhador, né? Quem aplica na Bolsa, quem aplica em ações, não tendo grande conhecimento no assunto, normalmente se dá mal, né? Então eu não vejo com bons olhos esse investimento de um dinheiro que está lá, está depositado,
e está na conta vinculada e vai acabar sendo utilizado para essa promessa de oásis que não chegará, né? Não, mas eu não acredito nesse bem, né, prometido aí. Bom, a questão é, quando você disse bem, há um interesse dentro dessa perspectiva, lógico, um investimento. E se o trabalhador puder ter alguma vantagem referente ao fundo de garantia, que é outra questão que a gente tem que discutir, né? Essa questão do trabalhador não ter direito de escolher quem melhor pagaria pela condição da aplicabilidade do seu fundo de garantia, né? É sempre a Caixa que detém e isso não tem discussão, né? É o que ela define, é o que ela paga e o trabalhador deveria ter essa escolha, de repente, aí dentro da questão de finanças, dentro dessa questão que envolve toda essa parte bancária, de investimentos, de repente a gente teria até uma alíquota melhor, né? Se abre para, você vai escolher. Então, qual é o banco que me oferece mais pelo meu fundo de garantia, né? A discussão acho que é outra. Agora, você vai desestatizar e aí, vai jogar ações no mercado e o trabalhador vai ter o direito de lançar a mão desse... Se ele tem o direito de... Eu acho o seguinte, ele vai poder utilizar o fundo de garantia para essa finalidade, para aquisição de ações. Eu acho que quando você abre a possibilidade dele poder usar o fundo de garantia, deve ser para qualquer finalidade, e não você vincular a finalidade para beneficiar alguém. Ele pode comprar qualquer ação. Então, se ele quiser... Não, se ele tem o direito de usar, ou ele tem o direito de usar o dinheiro, de dispor desse numerário ou não. Se eu quiser tirar o meu dinheiro para comprar docinho de paçoca, o problema é meu. Agora, por que eu tenho que vincular... O que eu quero dizer é assim, ele vai dispor ou não do dinheiro. Então, se ele vai dispor, ele quiser retirar e levar para casa dele, é problema dele. Se ele quiser tirar o dinheiro para comprar um carro, de repente o cara tem um dinheiro bom depositado, é problema dele. Agora, você vinculava, não, ele pode usar para essa finalidade. Aí o cara vai falar, se a única opção que eu tenho tá rendendo pouco lá na escolha mal feita pela Caixa Econômica Federal, pelo governo na correção do meu dinheiro, tá correndo, é uma possibilidade. Quer dizer, ele não é conhecedor, o que eu quero dizer é o seguinte, ele não é conhecedor do mercado de ações, ele não sabe o risco que ele está se apresentando para esse dinheiro, porque de repente esse dinheiro dá para comprar um carrinho, o cara tem pão de empresa, tal, tem um salário razoável, dá para ele comprar um carro. Mas aí na aquisição de ações, amanhã não dá para comprar o carro. Não dá nem para comprar as rodas. E aí, como é que faz? Não, mas ele assumiu o risco. Não, ele não assumiu o risco. Você apresentou como possibilidade essa possibilidade da aquisição de ações com o dinheiro que ele tinha lá. E na propaganda, né, julgando está parado. Tem uma correção, né? Então, assim, eu não gosto dessa medida. Eu chamo primeiro a possibilidade de ganho, né? Com quem aplicou nas ações da Petrobras teve um ganho, né? Então a expectativa é de ganho. E segundo, essa questão da multa em cima, quando a pessoa é dispensada sem justa causa, a multa em cima do saldo no fundo de garantia, que se você sacou, lógico, você tem essa questão dessa redução da multa, que é de 40%, e você não vai ter os 40% pela totalidade. Terceiro, essa questão que você colocou, de peraí, eu só posso tirar para isso, então eu posso tirar para tudo. E dentro disso, a questão de que a Caixa utiliza esse dinheiro para financiamento do quê? Para onde está indo o dinheiro do trabalhador? Qual a finalidade do dinheiro do trabalhador? Não, e sempre então eu tenho essa joguinho, autonomia, né, sobre o valor arrecadado do fundo de garantia do trabalhador, e quando convém ao governo ele abre ou não a possibilidade de investimentos. Tá? Nós estamos discutindo aqui os investimentos. A decisão de investir, cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E a liberdade está aí para isso, né?
Muita gente investe em bolsa e tem a expertise de investir em bolsa. Eu conheço amigos meus que sempre investem e estão sempre obtendo lucro. Mas conhece o mercado. Conhece o mercado, observa o mercado, investe. Exato, aqui, agora tu vai dar para o cara que não conhece o mercado. Busca um profissional que possa estar indicando ele. Agora você vai vincular para o cara que não conhece, na maioria das vezes não conhece o mercado. Eu não conheço o mercado de capital. Eu não aplico na bolsa. Eu conheço é o mercado. É o mercadinho ali. O mercadinho ali. Entendeu? Vai gastar, deixar o couro então, do mês. Porque assim, o cara, esse dinheiro que ele tem, trabalhador, se ele quiser investir o cara é um empreendedor, Márcio. Ele faz lá o melhor pé de moleque da cidade dele. E ele quer usar esse dinheiro para investir no negócio dele, né? Para melhorar, para empreender e tal. Ele não tem essa possibilidade, porque a possibilidade dele, ela é vinculada. E toda vez que a gente vincula, para mim você fere o direito se você fala em mercado, direito do consumidor. Porque você não dá a chance pro cara. Então assim, o dinheiro não é dele, não está no fundo de garantia, não é vinculado à conta dele por causa do trabalho dele. Então assim, você vai dispor desse dinheiro, você vai abrir a possibilidade. Então, está aberta a possibilidade. Quem quiser investir no mercado de capitais, adquirindo ações da empresa tal, legal. Quem não quiser e quiser levar para casa, leva. Legal. Quem quiser aplicar lá com o gerente do banco em outras coisas, se você deixar aqui com a gente, você vai ter este ganho. O meu ganho torna isso uma oferta. Porque assim... utilizado na construção de moradias para o trabalhador. Então tá. Então quando o trabalhador ele saca o fundo e vai lá e faz o financiamento, usa o fundo do financiamento, ele vai ficar aí com mais 15 anos para pagar, dependendo do imóvel que ele vai comprar. Nesses 15 anos ele vai pagar 2 imóveis. Se o dinheiro dele ficar lá 15 anos parado, ele não tem o triplo do valor. Essa correção existe no valor da mensalidade na mensalidade da aquisição do imóvel. Mas não é equiparado àquilo que rende no fundo de garantia. Então está na hora de a gente começar a discutir essa questão do fundo de garantia, o que é devidamente utilizado com esse dinheiro e de que forma isso pode melhorar para o trabalhador e esse investimento do trabalhador retornar. Porque é descontado do salário dele, o empregador paga a parte dele e o governo assume o controle disto. E o retorno. Porque, veja, o que você está dizendo é o seguinte, vou tentar trocar em miúdo para quem está assistindo. O banco, quando eu abro uma conta no banco e eu tomo um dinheiro emprestado do banco, primeiro, quando eu deposito meu dinheiro, o banco tem o direito de usar o meu dinheiro para emprestar para você. O banco empresta para você a 300%. O meu dinheiro. E o que eu ganho com isso? Nada, mas não é o risco da atividade. O mercado funciona assim, né? Então, eu acho que o banco, quando empresta o meu dinheiro, ele tinha que me voltar pelo menos parte do lucro que ele está tendo, mas tudo bem. O sistema foi pensado assim, ele funciona assim. Então, as maiores crises dos últimos tempos que a gente passou, os bancos só lucram. Só lucraram. Só fatura. E mandando o funcionário embora e tal, e só lucrando. Agora, quando a gente trabalha com o fundo de garantia, que é um dinheiro do trabalhador, que não está lá o dinheiro na Caixa Econômica, porque Deus quer, nem porque o trabalhador fez essa opção, porque é uma determinação, é uma condição legal, o dinheiro tem que estar lá. Então assim, aí a Caixa Econômica empresta dinheiro a juro para o Márcio a 250%. Utilizando o meu dinheiro do fundo de garantia. E qual vantagem Maria leva? Nenhuma. E qual vantagem o trabalhador que está lá com o dinheiro, por determinação legal depositado, não leva nenhuma? Então assim, primeiro, no teu posicionamento, eu acho interessante porque o que deveria ser discutido são os lucros e dividendos dessa atividade, dessa operação financeira praticada por um banco estatal. Então, assim, que tem um lucro fantástico, que não vai para a mão do trabalhador que deu dinheiro para ele. O maior acionista, aquele que coloca o dinheiro ali, né, o imposto. Então, não é o dinheiro, não é para fomentar
habitação e tal. Pô, e muitas vezes esse cara não tem habitação, a Caixa está usando o dinheiro dele, emprestando a juro alto, e não leva vantagem alguma. Quando ele for contratar o empréstimo, né, fazer a compra pela Caixa do imóvel, ele vai entrar na fila dos que vão pagar muito mais do que aqueles que emprestam dinheiro no fundo de garantia. Então fica essa coisa para a gente repensar. E quanto à possibilidade de aplicação na ação, bacana aí. Então pode ser feito essa possibilidade de aplicação. Aí fica a decisão de cada um, procura um profissional para que você possa ter ideia e aí uma possibilidade aí de vislumbrar a possibilidade de ganhos, valorização e tudo mais. É sempre bom ter um profissional para você não ficar aí a ver navios. Vamos para a próxima matéria. Sim, falar em ver navios. A cidade de Teolândia, na Bahia, teve a festa da banana suspensa. O evento contava com o show do cantor Gustavo Lima. Segundo o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, que assinou a suspensão, os gastos com o evento seriam altos demais para um município de 20 mil habitantes, que está em estado de emergência desde o ano passado, após fortes chuvas que atingiram a região. Apenas o cachê de Gustavo Lima ultrapassaria R$700 mil. O evento estava previsto para ocorrer entre 4 e 13 de junho e foi inicialmente suspenso na última sexta-feira pela juíza Luana Paladino, da Vara Civil de Venceslau Guimarães, a pedido do Ministério Público da Bahia. O município de Teolândia recorreu da decisão e o evento tinha sido autorizado no sábado, dia 4, pelo juiz plantonista do Tribunal de Justiça da Bahia, Alberto Raimundo Gomes dos Santos. Tá? Então, tá aí essa situação, hein? O evento não ia, e depois acabou não continuando, né? Ele não ia na sexta, iria no sábado, aí domingo o Superior Tribunal de Justiça disse não. A chamada da atenção aí é essa questão da calamidade, estado de calamidade pública. Como um município que está em estado de calamidade pública faz uma festa tradicional, que seja, e com um valor tão alto assim de contratação. Será que o dinheiro público é para esse destino? O que se espera com essa questão do 7 Aí eu acho que deveria ser a iniciativa privada, falar, nós vamos fazer a festa da banana aqui, por gentileza, providencia e vê a forma que você vai lucrar, sem a despesa do poder público, né? Sem tirar dinheiro do bolso, do cofre do cidadão, né? É porque se é festa da banana, provavelmente, eu não conheço o local, mas provavelmente seja uma cidade de grande produção de banana, né? E sim, deve ter alguém lá que lucra muito plantando e vendendo banana. Então é o vendedor da banana, o cara que lucra com... A associação dos bananeiros, dos plantadores de banana. É esse cara que tem que pagar essa festa, né? Numa situação dessa. Nós já criticamos antes dela ser impedida. Aí ela foi liberada e foi impedida logo em sequência. Eu vi que 40% do dinheiro destinado que é o dinheiro do repasse legal, repasse legal não, da verba carimbada, né? Os 15%. Da educação e... Não, os 15% da saúde. Sim. Esse dinheiro aí, os 2 milhões aí que seria, porque 700 mil direto para o Gustavo Lima, mas acho que tudo envolveria 2 milhões. Esses 2 milhões... São 3 shows que a gente já falou aqui durante essa semana. Esses 2 milhões, eles responderiam por 40% do dinheiro dos 15% da saúde. Da saúde. Então, não é um negócio, não é algo simples, né? São 40% dos 15% da arrecadação. Quer dizer, se a gente fizer a conta, nós vamos chegar a um número aí, a arrecadação do município é 30 e poucos milhões. E aí você tem... Aí tu utiliza 2 para fazer a festa da banana. Tem uma sociedade, acho que em Roraima, se eu não me engano, aqui nós passamos aqui, é 1.200.000 o show. Quer dizer, você tem um de 600 aqui, você tem um de 1.200.000 ali, você tem um de 700, quer dizer, o que é? É quilômetro rodado? Então, por que né? Quilômetro rodado, quer dizer, aí agora isso está trazendo uma baila sobre a utilização da Lei Rouanet, eu acredito que não deva ser utilizado verba pública para se produzir shows na cidade.
Se você tem uma questão específica, uma lei Rouanet que define, se você está tendo alterações na lei Rouanet, utilização indevida, faça um ajuste. Faça um ajuste, observe, fiscalize, empenhe, determine valores, determine teto. Não é isso, André? Você não quer, a lei não é para privilegiar o artista da base que está começando, fomentar a cultura, aquela pessoa que quer ter uma peça, quer colocar sua peça, um livro e quer publicar o livro, aquela pessoa que tem a sua atividade cultural como sobrevida também. Na verdade, a lei não vejo que ela tenha essa, e principalmente no manejo, não vejo essa preocupação. A preocupação é assim, fomento cultura. A gente que pensa que deveria ser dessa forma, né? Eu também acho que deveria ser para fomento de quem não tem condições. Não é global, não tem essa. Tá. Mas assim, a lei existe para que você. A natureza dessa lei, que é tão criticada, é como se fosse algo da máxima esquerda no poder. Na verdade, é uma lei de natureza absolutamente liberal, né? À medida que o pagador do imposto... Porque a arrecadação de impostos, quando o Estado arrecada o imposto do Márcio, esse imposto que você paga, ele não tem fim vinculatório. Né? Ele não está vinculado a nada. O Estado arrecada, imposto é o dinheiro que se arrecada. Sim. E aí o governo vai usar naquilo que... aí tem as verbas carimbadas e tal. Agora, quando você vai arrecadar, e aí a diferença da CPMF, que foi instituída como IPMF, portanto era sem fim, né? Não tinha vinculação, e como tinha, estava errado, então mudou para a CPMF, que é contribuição. E aí você pode direcionar. Agora, a lei Rouanet fomenta a cultura. Só que um detalhe, André, quando a lei Rouanet é acionada, esse valor de imposto que o governo deixa de arrecadar, ele vai direto como débito para o orçamento da cultura. Sim, é isso que eu estou falando. Por isso que eu te falo que ela é, então, por isso que eu falo uma que legislação que ela é muito criticada por ser é coisa do PT no poder, é coisa da esquerda. Não, a finalidade dela, ela tem uma natureza, a meu ver, absolutamente liberal, porque é a possibilidade do particular, na hora que ele paga o seu imposto, parte desse imposto, ele dá a destinação. Eu estou destinando para isso aqui. Quando a gente paga imposto, a gente fala assim, eu pago aí, eu nem sei por que o governo vai... Não, você está fazendo o direcionamento, não é o imposto todo, né? É um percentual. É um percentual bem pequeno, mas para quem lucra muito, né, tem muito a destinar. Então aí o pessoal critica porque fala, a Ivete Sangalo, a Cláudia Leite, e aí impõe na conta, né? Falaram esses dias da Anitta, a Anitta já disse, eu nunca fiz uso da Lei Rouanet. Mas assim, não tem nada de errado, seja para Cláudia Leite, seja para o Márcio na produção do livro dele, porque a lei não tá falando na veiculação. Agora, a gente espera que o fomento à cultura seja muito mais vinculado ao pequeno, aquele que não tem condição de editar um livro. Teto, você pode utilizar até o teto. Aí você começa a... Há relatos de casamentos feitos com a Lei Rouanet. Quer dizer, o problema não está na lei, o problema está na expertise do brasileiro e em fazer com que a lei trabalhe a seu favor em qualquer das frentes, né? Essa é a questão. Então, dinheiro público... Eu acho que a prefeitura não tem que ficar contratando show. Isso aí é que devia ter sido terceirizado, né? Porque a desculpa, né, a justificativa, eu chamo de desculpa do administrador público, é assim, não, eu vou fazer a festa da banana, da carne seca, do quiabo, o que for, mas isso vai movimentar a economia local, tá? Vai movimentar, mas assim, aí tem a questão das prioridades. Se eu tenho um município em estado de calamidade, a prioridade é investir em saneamento básico, investir em cultura, em melhorar. Ou é na festa da banana, né? Então, é aquilo que, aí você faz uma festa em que você gasta 2 milhões para arrecadar quanto? 1 milhão? Então.
Vamos você ver vê os essa, grandes shows essa aí, prestação de contas, né? Né? Então você faz uma festa e você vai arrecadar quanto? Não, a cidade vai ganhar nisso. Bom, vamos para o próximo. Ontem foi dia 5, né, dia do meio ambiente, né? Foi espetacular. Domingo foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. A data comemorativa foi estabelecida pela Organização Mundial das Nações Unidas, a ONU, na Conferência de Estocolmo, em 1972, e tem como objetivo chamar a atenção da população mundial sobre a importância da preservação do meio ambiente para o planeta. Logo depois do Dia Mundial do Meio Ambiente, nós damos início aqui à Semana Nacional do Meio Ambiente. E a cidade de Cubatão tem um evento agora na parte da manhã, no bloco cultural. Por que eu estou citando a cidade de Cubatão? Porque já foi tida como Vale da Morte, depois já foi símbolo de ecologia, né? Recuperação ambiental, a cidade de Cubatão. Obrigado, Maria Clara, que está me corrigindo aqui, que estava faltando a informação. Símbolo de recuperação ambiental. E dessa forma, né, a gente espera que a cidade de Cubatão sempre tenha um carinho a mais voltado à questão do meio ambiente e da ecologia. A última situação que nós tivemos, a polêmica, é referente à reestruturação do viaduto Rubens Paiva. Eu chamo de complexo, né? Porque é complexo andar ali. Pelo complexo Rubens Paiva e da retirada, da supressão, essa palavra bonita, né? Supressão das árvores ali junto à Avenida Joaquim Jorge Peralta. De acordo com o que nós tivemos informação, estamos aguardando por parte da Prefeitura o encaminhamento de mais informações, a obra de responsabilidade da Ecovias. Né? A Ecovias tem essa responsabilidade. E é lógico, a alça de acesso vai ficar ali na Joaquim Jorge Peralta. A chamada de atenção que nós fizemos aqui é sobre a supressão das árvores, né? Porque nós já tivemos situações em que as árvores foram removidas. E eu fiz um paralelo que na avenida que dá acesso à teve Vila a supressão Natal, da árvore, né? Na Vila Natal estão se colocando ali os coqueiros, né? Que fica bonito. É bacana os coqueiros ali naquela avenida, a avenida merece. O cidadão tem direito a pedalar ou andar ali na ciclovia sobre os ares dos coqueiros, né? E os coqueiros custam caro. E aqueles coqueiros estão sendo suprimidos, né? Estão sendo podados não, retirados, derrubados. Então essa preocupação de o que vai ser feito. Tem um impacto? Tá, tem um impacto. Mas por isso retirado aqueles coqueiros, nós somos uma cidade símbolo da ecologia, não é isso? Cubatão não é isso? Deveria, né? Deveria, então. Mas os caras não podem ver uma árvore em pé, né? Nossa Senhora. O pessoal adora. Está guardando informações, se é de responsabilidade da Prefeitura, se a cobrança é por parte da Ecovia, se a responsabilidade é do governo do Estado. Vamos saber de quem é essa responsabilidade e o que vai ser feito do impacto disso. Nós temos aí empresas que trabalham com impacto de carbono, né, que é o reflorestamento de uma árvore aqui, com planta 10 lá. Então, mas o mais importante de tudo isso é a falta de preocupação com o mais importante, que é festejar o meio ambiente, né? Essa recuperação ambiental que deu em 1992, na época da Eco 92, né? Deu esse título aí de cidade de recuperação ambiental aí e tal. Título mundial. Cubatão. É um reconhecimento que ele vem sendo esquecido. E assim, Cubatão é isso, né? Cubatão é um grande bananal, um grande manguezal, né? O berço das espécies aí e tal. Pô, Cubatão tá. O mangue, nós estamos acabando com o mangue. Tem berço não. Nós estamos acabando com as árvores. Eu nasci nesse Vale da Morte, né? Esse termo ele foi utilizado muito aí na minha infância, na época do incêndio de Vila Socorro, 83, 84, incêndio de 84, né? Então a gente estava acostumado a essas notícias de nasceu uma criança sem cérebro, é culpa da poluição. A gente foi criado nesse cenário de terrorismo, né? Então você falava que era de Cubatão em algum lugar, eu jogava futebol, a gente saía para jogar, nossa, os poluídos aí e tal.
E aí a cidade trabalhou nesse sentido aí de recuperação, porque Cubatão pagou um preço muito alto quando Cubatão foi convocada pela União Federal, foi convocada pelo governo federal a se tornar uma cidade industrial. Cubatão era um matagal, um manguezal. Cubatão 1949, foi convocada a ser o maior polo petroquímico da América Latina. E o grande fardo que pagamos foi o fardo da poluição. Esses agentes poluidores jamais foram responsabilizados à medida da sua responsabilidade. Porque o lixo deles está lá no leito do rio. Tem aquela ação que agora foi, que desde 1984, aí, né, que agora foi conclusa, e acho que parte da verba vai ser utilizada na urbanização da Vila Esperança. Né? Essa ação de 1984. Mas é o que você está falando. Só que nós refizemos, vamos adequar e o que vamos avançar. Mas veja que eu não disse que ninguém nunca foi responsabilizado. Eu disse que ninguém nunca foi responsabilizado à medida da sua responsabilidade. A sua responsabilidade por esse tempo todo, porque esse lixo tem DNA. Você sabe de quem é o mercúrio, você sabe quem que jogou o chumbo, você sabe de quem que é o chicletão. Né? Todo mundo aí tem Todo mundo sabe o que tem de lixo abaixo da linha da água em Cubatão, nesse solo que deveria ser preservado, né? Afinal, é isso aí que vai ser jogado no mangue, nesse na verdade, de espécie. É o que eu falo quando o pessoal começa sobre desassoreamento. Eu acho difícil trabalhar com desassoreamento em algumas determinadas situações. Eu já aviso que tem muita coisa ali no calado que a hora que mexer vai subir muito produto aí que com certeza vai dificultar. Não, tem como fazer, mas tem que ter gente competente para fazer o desassoreamento que consegue separar. Agora precisa ter análise específica se dá para separar, se como é que faz, feito, né? Porque nós tivemos aquela cava que foi jogado lá, né? Hã? Nós tivemos uma cava que foi jogado lá, teve tecnologia para cava, tem que ter tecnologia para outras coisas. Então... Agora, como se diz, acende a luz e vamos ver o que tem, né? É isso aí, acende a luz para mim, né? Acende a luz aí para a gente saber o que tem ali embaixo, para mostrar. Fica essa questão do meio. Então, vamos aguardar essa questão das árvores lá na Joaquim Jorge Peralta, para estar informando aqui o que de fato de quem é a responsabilidade. E se é permitido isso, se está valendo, né? Ou se teve alguma responsabilidade, o ato não é um ato lícito do que eu falo, está dentro do que é determinado a lei, dentro do impacto, dentro dessa situação toda, o que nós podemos fazer aí para estar regularizando isso, né? E cobrando. Porque uma cidade que é símbolo da recuperação ambiental não pode ter aí as árvores sendo suprimidas sem a devida explicação, né? No mínimo a explicação. E eu acho que falta, talvez a questão do termo que você gosta, e a ex-prefeita gostava também bastante, que é o pertencimento. Né? Eu acho legal esse termo. Nós precisamos envolver as pessoas na questão da poluição. Nós temos um rio, você pega lá a margem do Rio Casqueiro, por exemplo, que formou-se aquela barriga quando começa a Ponte Nova ali, e aí os lixos, você vê sofá ali, porque tudo que é jogado no rio, seja de um lado, seja do outro, vai ficar represado ali. Ali fica falta, não tem corrente, porque fez uma barriga, e tudo vai ali. Para poder público, tudo bem, mas também o munícipe deixar de começar a entender que jogar o lixo fora não significa que ele sumiu, o problema desapareceu, não, né? Por isso que a questão né, que a gente tinha até um tempo atrás na hora da formação de agentes ambientais, é extremamente importante para toda essa localidade, seja para o morador do Casqueiro, da Ilha Caraguatá, do outro lado de São Vicente. Acho que a gente precisa entender o quão importante que é a preservação do meio ambiente, o cuidado, o não jogar. Eu acho que
não resolve nada, mas a gente precisava ter um evento que tivesse passeios para as pessoas conhecerem o rio, um grande abraço nesse rio, não sei. Mas assim, não, essa é a questão simbólica, mas a efetividade da coleta desses materiais, que são jogados diariamente, você tem tem um barquinho que passa coletando, mas assim, não dá conta, fica enxugando gelo. André, a conscientização, o sujeito vai na praia, ele leva o saquinho dele, não joga, quer dizer, tem algumas pessoas que ainda jogam, ele não joga o lixo ali. E por que quando ele chega em casa ele joga no terreno baldio do lado, joga na frente de casa de qualquer lugar, o caminhão passa às 10 da manhã na segunda... Que ele é o principal atingido, né? Às 10 da noite no domingo, às 8 da noite da manhã no domingo, quer dizer, falta responsabilidade e conscientização, né? Falta um pouquinho de deixar da lei de Gerson de lado e entender que o mundo não é seu. Mas quando falta isso para o indivíduo, falta principalmente para o poder público no processo de formatação de política pública que envolve a conscientização. Se falta a conscientização do povo, falta política pública de conscientização desse povo. O planeta está gritando, e você, o que está fazendo? Está fingindo de surdo? Não dá, né? Vamos para o próximo tema. Acabou? Ah, sim, a questão da matéria referente aos investimentos, que foi da TC, né, da Juliana Alves e da Beatriz Lauerte, que foi a fonte aí dos investimentos quanto ao fundo de garantia na questão da privatização da Eletrobras. Chegamos ao final, André. Já estouramos no horário aqui, hoje foi mais de 1 hora, né? 1 hora e 6 minutos, tá? Explodiu. Era meia hora a proposta, estamos dobrando a proposta. Aqui é lucro, né? 100%. Abraço, André. Estamos chegando. Abraço, Márcio Chaves, Maria Clara, a todos que nos assistem. Posso falar uma coisinha para encerrar? Pode, for breve, estamos explodindo. É breve. Não, é porque agora a gente não tem a gente não volta a falar antes do Dia dos Namorados, né? Domingo, né? Sim, não que devemos falar disso. Eu acho importante a gente falar, cara. A gente precisa falar de amor. O mundo a gente só discute ódio, principalmente num espaço como o nosso, que a gente envolve cobrança, né? E tem que haver as cobranças, né? Mas eu acho que tem que ter um espaço para falar de amor. Então, se você, Márcio Chaves, me perguntasse sobre o que é o amor, eu diria o quê? Não, pergunta então, André, o que é o amor? Vamos colaborar com essa. Eu vou fazer a bola, vou chutar a bola no momento certo aí, para você vir sem pulo. O que é o amor, André Louro? Então, rapaz, eu acho muito complexo, né? Você não me vem aquela questão de flor roxa, não, né? Não é isso? Não, rapaz. Então, de novo, eu vou perguntar. André Simões Louro, o que é o amor? Eu só queria te dizer que foi uma força de expressão. Não estava te perguntando nada. Não estava pedindo para você me perguntar nada. Mas, mas se a gente fosse... vou tentar ser breve no que eu pretendo dizer. Mas se a gente nos socorrer a quem pensou sobre esse assunto antes de nós, a gente chega em Platão, e ele dizia que o amor, na concepção dele, do amor platônico, né? O amor é desejo, né? Então você deseja aquilo que você não tem. À medida que você tem, você não deseja mais, deixa de existir aquele sentimento. Então você ama o amor, ele existe na ausência. Logo a seguida vem Aristóteles e diz que o amor filia, o amor é na presença, né? Então o grande exemplo para Platão é o carro do vizinho que é mais bonito, a mulher do vizinho que é mais legal, sempre... Aristóteles vem com um conceito contrário, né? De que, olha, o amor é na presença. Então, o grande exemplo é aquele casal de namorados que não se desgrudam um minuto e tal, estão sempre de mão dada e passa o final de semana que ninguém os vê e tal, estão sempre juntinhos, né? É o dormir de conchinha, né? Esse aí é
é o conceito de Aristóteles. Se você perguntasse a ele, se você perguntar a Jesus Cristo, ele vai te dizer que é o ágape, né? É o bem do outro, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E se eu perguntar a você, você dirá como amante, que é o amor de sua esposa, como pai, o amor de sua filha, né? Se eu perguntar a uma avó, ela vai falar do seu neto. Se eu perguntar ao neto, falará da avó. Agora, se você me perguntar, Márcio Chaves, por fim, dentro de todos esses dilemas e conceitos, o que é o amor, eu poderia resumir numa palavra ou num nome. Eu responderia Fabiana, que é a minha amada, né? E aí chega a próxima ao Dia dos Namorados. Eu desejo que todos tenham um dia maravilhoso com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu namorado, como você resolve a sua questão afetiva. Mas por fim eu diria que se alguém perguntasse a minha Fabiana o que é o amor, eu responderia, chama-se Helena, porque minha filha é a materialização desse sentimento maravilhoso que a gente tem entre a gente. Então eu gostaria de terminar essa semana que inicia a semana do Dia dos Namorados falando de amor, um pouquinho de amor e assim, muito obrigado por... E com os olhos merejados, André Louro. Merejados, isso é bonito. Se despede dessa manhã. É lógico, tá aí, semana do amor, amor a si, amor ao próximo, amor a Deus, amor a todos. E nessa questão, é Dia dos Namorados, aí você com o amor da sua vida. Agradecendo Maria Clara, aqui a participação dos controles eletrônicos, André Louro na comunicação. Está aí a semana que precede o Dia dos Namorados e você já começa se aquecendo aí e lembrando do amor todos os dias. O programa vai ficar à disposição daqui a pouquinho no nosso canal lá no YouTube, você pode acessar através da página. Fique com Deus e até amanhã às 9 da manhã com mais um Virtual News, se Deus quiser. Até lá.